A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Sou o pastor Rogério e essa é a videoaula de número 2. Nós vamos falar agora sobre o final das perseguições à igreja primitiva. Nós terminamos a videoaula 1 falando das perseguições e nós vamos ver agora um pouquinho sobre o final dessas perseguições. Pastor, como é que se encerra as perseguições? Com a conversão em 303 do imperador chamado Constantino. Então ele vai guerrear, Constantino está numa guerra e nessa guerra ele tem um sonho e o sonho aparece uma cruz e diz que para ele, que naquele símbolo ele vai vencer. Então o que Constantino faz? Ele manda imprimir nos escudos dos seus soldados o símbolo da cruz. E Constantino vai para essa guerra e vence essa guerra. E aí, vencendo a guerra, Constantino se converte ao cristianismo. E a partir de Constantino, o cristianismo ganha liberdade, se encerra as perseguições. Os benefícios dessa época de Constantino são, primeiro, o fim das perseguições. Então, Constantino agora edita uma lei e o cristianismo não é mais crime. Então, os cristãos não são mais perseguidos, mas são apoiados pelo próprio imperador. Outra coisa, a crucificação é abolida. Então, o crime de crucificação, a punição de crucificação se encerra nesse momento de Constantino. Outra coisa interessante é a restauração dos templos. Então, aqueles templos cristãos que foram destruídos pelos outros imperadores que perseguiam a igreja, agora eles são restaurados. E Constantino faz algo mais. Os templos pagãos dedicados a deuses pagãos, agora passam a ser templos cristãos. Então, ele passa a restaurar os templos e converter os templos pagãos em templos cristãos. Outra coisa importante, as lutas de gladiadores na arena contra animais, contra pessoas que terminavam em morte, toda aquela violência é abolida na época de Constantino. Então, quando nós olhamos, dizemos, nossa, que bênção, agora é um momento de paz. Mas nem tudo é perfeito. A igreja também sofreu alguns prejuízos na época de Constantino. Primeiro prejuízo foi a influência do imperador na igreja. Então a igreja agora ela estava vinculada ao Estado. O Estado romano ele tinha uma grande influência dentro da igreja cristã. Então o primeiro prejuízo é a influência do Estado. O Estado passa a ter influência dentro da igreja cristã. Outra coisa importante, eles deixaram de perseguir os cristãos, mas agora a igreja cristã passa a ser perseguidora e começa a perseguir os pagãos, aqueles que não professam a fé cristã. Então tem uma inversão de pastores, de papéis, de perseguidos, a igreja agora passa a ser perseguidores. Então isso é interessante também. Outra coisa, o culto à igreja, agora ele deixa aquela simplicidade, a espiritualidade e tornam-se cultos suntuosos, luxuosos, mas sem espiritualidade. Então ganha em luxo, ganha em polpa, mas perde na espiritualidade. Outra coisa, começa agora a introdução de festas pagãs no meio da igreja. Então aquelas festas que eram os deuses pagãos, eles ganham uma nova vestidura e entram dentro da igreja como festas cristãs. Um exemplo disso é a adoração a Vênus e a Diana, que eram deusas pagãs, e agora passam a ser cultos de veneração a Maria, mãe de Deus. Então entra esse momento que as festas pagãs começam a ganhar uma roupagem cristã e entrar no culto cristão. Outra coisa importante também é as imagens. Então começa-se agora dentro das igrejas cristãs imagens como veneração aos mártires, que mais para frente vai tornar-se um grande idolatria com adoração a imagens e santos. Então começa nessa época também esse prejuízo para a igreja. Então foi um benefício por cessar a perseguição, mas tem agora alguns prejuízos. Outro ponto importante agora é que Constantino vai mudar a capital do império.
Então, Constantino considera Roma como uma cidade pagã, influenciada pelos deuses pagãos, e ele quer uma capital para o império, uma capital cristã, com influência cristã. E aí é a criação da cidade de Constantinopla e a mudança do império para Constantinopla. Então, o império agora muda para Constantinopla, e é interessante nós notarmos isso, que agora a igreja de Constantinopla se fortalece por causa do império, e ela passa a ter uma grande influência no império. Com isso, a igreja de Roma passa a ter inveja da igreja, da influência de Constantinopla, e agora começa-se um conflito interno dentro da igreja. E esse é o papel de fundo para a criação do papado. A igreja de Roma agora ela quer ter primazia, ela quer dominar e governar as outras igrejas, e aí nós vamos ver a criação do papado. A palavra papa quer dizer papai. Então eles trazem a criação do papado. O que é a criação do papado? O bispo de Roma como primazia sobre todos os bispos e igreja de todo o império. Então eles trazem isso daí e essa doutrina vem, e agora Lino é o primeiro papa romano a tomar como primazia o seu papado. E nós vamos ver que o papado ele começa agora uma grande influência, ele vai se desenvolvendo, vai ganhando autoridade, vai ganhando influência, vai influenciando reis, vai influenciando os imperadores, e ele vai tomando o domínio da igreja cristã. Até que no século XIV o papado é uma grande influência no meio cristão e eles têm uma grande influência na igreja. Só que nós vamos ver que durante esse período muitas coisas se afastaram do verdadeiro evangelho, muitas coisas diferentes entram na igreja cristã e isso causa um descontentamento. E aí a gente vai ver na próxima aula o que ocasionou esse descontentamento. É muito bom ter você. Se você ficou com dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança. Você que está nos assistindo pelo YouTube, se você quiser fazer o nosso curso, entre em contato conosco, 19 981 16 80 12. É um prazer estar com vocês. Nós somos Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização de crianças e adolescentes, e eu tenho muita alegria de ter você como nosso aluno. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.